Pronto, agora nós voltamos. E eu preciso então parabenizar você que está aqui buscando locações de excelência. Boa noite, Luzi. Boa noite, Cibele. Boa noite, gente. Eu acho que agora deu certo, né? Vamos lá, então. A proposta hoje é a gente fazer uma pegada mais comercial, bater um papo mais de mercado, porque a gente fala muito de conteúdo, né? E é importante dominar a lei do inquilinato, é importante dominar soluções, entender o princípio que tem por detrás da regra, mas se você não entender de mercado, dessa parte mais comercial, você não cresce, né? E a proposta é primeiro arrumar a casa. Depois que você arrumou a casa, entrou uma pessoa aqui que é captador. A gente vai falar sobre isso hoje. Depois que você arruma a casa, a ideia é crescer, né? Inclusive, a minha comunidade é Cali, cresça e apareça com locações imobiliárias, que a proposta é bem essa. Então, eu vou recebendo todo mundo, deixa o pessoal entrar para a gente começar, mas a ideia é bem essa, fazer uma live diferente, com enfoque nessa questão do corretor de locação mais cobiçado. É aquele cara que domina o mercado e que o proprietário quer trabalhar com ele porque sabe que vai dar certo, que vai dar bom. Então eu quero, antes da gente começar, quero fazer o nosso combinado de sempre. Toda vez, primeiro, né? Lembrou de alguém que precisa ouvir essa live, precisa ouvir essa pegada mais mercadológica. Lembrou dos seus colegas da imobiliária, lembrou da sua equipe, chama os corretores, porque a gente vai falar muita pegada comercial hoje. Eu vou adiantar um pouco do conteúdo de captação que eu estou preparando para um módulo novo para a comunidade. Eu estou vendo que tem aluno aqui, viu, Wagner? Viu, Luzi? Vai rolar aí, eu acho que a Lu estava aí também. Vai rolar aí um spoiler do nosso módulo de captação, que vai entrar para a comunidade em novembro, dezembro, mas com muito mais coisa, né? Hoje a gente vai só dar uma ampassã aí, porque tá carente, né, gente? E nessa falta de imóvel que a gente está no mercado, tá precisando muito. Por isso que eu pensei nessa live hoje. Vamos lá? A primeira coisa para fazer o profissional ser um corretor cobiçado de locação, né? O cara que está lá no topo. O melhor corretor de locação, ele é especializado. Não existe isso do cara falar assim, não, na minha imobiliária eu tenho produto para todo mundo. Isso não rola, gente. Se você quer trabalhar com excelência, você tem que definir um nicho. Quem é que você quer atender? É o imóvel, é o locatário do imóvel mais popular, que tem a rotatividade alta? É o médio padrão? É o alto padrão? Você precisa saber com qual faixa você conversa melhor. Porque é bem isso, né? É claro que competência a gente desenvolve, né? Mas todo mundo tem uma aptidão nata. Aonde que a sua aptidão te coloca melhor? Aonde que você se situa melhor? Aonde você se sente mais confortável? Então, a gente ainda está começando, você está lembrando de alguém, manda no aviãozinho, recomenda a live. Se eu falar alguma coisa que faz sentido para você,
toca no coraçãozinho para o Instagram entender que eu estou falando uma coisa relevante e mostrar a live para mais pessoas. Então, no máximo, você vai conseguir se situar em 2 faixas, mas nunca em 3. Então, imagina que você pega o mercado e fatia em 3 partes. O imóvel mais popular, imóvel de médio padrão, que tem uma abrangência maior, né? E o imóvel de alto padrão, coisa linda, quanto coração. E o imóvel de alto padrão. Fica mais fácil se você se orientar com a carteira que você tem. Por quê? Porque você vai precisar ter domínio do seu produto. É um dos tópicos que a gente vai conversar. E você vai ter domínio a partir da sua vivência. Então, veja, se você trabalha hoje com um imóvel de linha mais popular, você vai poder variar pouco. Você vai conseguir, talvez, abranger mais o popular e o médio. O médio naquela faixa do médio para baixo, né? Você vai conseguir fazer isso aqui. Se você trabalha com médio, você tem um leque maior. Aí você pode escolher o que o mercado é melhor para você. O que você tem mais oferta? O que você tem mais procura? Aonde você se situa melhor? Em qual faixa você está mais confortável para trabalhar? No médio e no médio alto? No médio baixo e no popular? Você não vai conseguir conversar bem com os 3 ao mesmo tempo. Então, a primeira coisa é especialize-se. E você, uma coisa que eu falo sempre, 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 você precisa ter uma visão sistêmica. Então, entenda o todo. Não dá para você pensar em ser top, em estar ali no topo do mercado, sem pensar em especialização e sem pensar que para alocar você precisa fazer captação. Raquel, como é que eu vou fazer captação? Olha, você vai ter que, primeiro, saber qual é a faixa que você quer trabalhar. Você definiu a faixa que você quer trabalhar? Se você é único, se você é um corretor de locação autônomo ou se você tem uma imobiliária pequena, eu te aconselho a se concentrar numa faixa de zoneamento, né? Com essa mesma inteligência, né? Você vai pensar assim, qual é a região que eu domino? Aonde eu tenho domínio para saber valor de aluguel, o que roda mais, qual é o pão quentinho, né? Qual é o imóvel que entra e sai, ele está sempre quente. O que é a faixa de imóvel que eu consigo alugar com menos de 30 dias, o que empaca, né? E você vai saber qual é o imóvel que você precisa buscar a partir da sua procura. Porque hoje, eu não sei, eu queria que vocês me falassem aqui, qual é a percepção de vocês em relação ao mercado? Vocês estão com bastante imóvel ou vocês estão com mais procura do que oferta? Falem aí para mim. Tá faltando imóvel? Tem imóvel? Como é que tá? Chega o locatário lá, você tem um imóvel para ele na sua prateleira? Ou você arranca os cabelos e fala, esse imóvel não tem, eu não vou fazer essa alocação? Fala, Wagner, cidade pequena, né? Mais procura que oferta. Luzi, isso é geral, é Brasil todo. Aí você vê, o que acontece? A gente está vendo o pessoal bater cabeça.
Aí o cara fala assim, eu não tenho imóvel. O que ele faz? Ele começa a bater. Trabalho com todos os tipos. Vou chegar, Wagner, peraí. Ele começa a bater nos condomínios e escuta que alguém está fazendo campanha com porteiro. Fala assim, traz o imóvel para mim, que no primeiro aluguel, na hora que alugar, eu te dou R$50. É uma boa alternativa? É. Mas só isso não basta. Porque você precisa fazer isso com um estudo mercadológico. Você precisa identificar o que é um imóvel de alta rotatividade. Ó, todo mundo falando mais procura que oferta. Ó, a Regina tá falando 100 imóveis. Hoje mesmo não tinha oferta para o meu cliente. O Wagner tá falando que trabalha com todos os tipos. Pois é, Wagner, mas acontece que você tem uma carteira grande. E você consegue setorizar. Você consegue dividir, fazer até uma equipe de corretores e dividir por região. A gente vai trabalhar isso na comunidade, mas assim, para quem é sozinho, é muito difícil dominar todas as faixas e dominar todas as áreas. E é uma roubada você tentar fazer captação numa região que você não domina. Você não sabe qual é a temperatura daquela região. Você não sabe qual é o imóvel que loca mais rápido. Você não tem certeza quanto ao valor de aluguel que emplaca ou que empaca. Você entende? Então, é bem complicado, ó. Não tem aqui a diária. Isso, mas Wagner, essa questão de 3 quartos é uma coisa que está faltando geral. Você tem muito mais oferta do que procura. Vocês sabem por que tá existindo mais oferta, mais procura do que oferta de imóvel de 3 dormitórios? Por causa de home office. E isso é a faixa de médio padrão, não é? Então vejam, você precisa saber qual é a necessidade do mercado. Tá todo mundo aqui falando que tem muita procura e não tem oferta. Então, para amanhã, você já tem um dever de casa. Vai mapear o que está faltando, o que está chegando procura e que não está chegando e que você não tem imóvel. Está faltando na sua prateleira o quê? Qual é o tipo de locação que você está perdendo porque você não tem o imóvel? Você tem que fazer captação de acordo com a sua oferta. Porque você já tem o locatário, está faltando o imóvel. Então você precisa ir para campo buscar isso. Mas para você fazer isso bem, a primeira coisa é definir aonde eu quero trabalhar. Talvez no primeiro momento você vai trabalhar com a necessidade do seu mercado, com quem está batendo, a necessidade de quem está batendo na sua porta, a fila de locatário que tem na sua imobiliária. Ó, a Isabel está falando que aqui todo mundo conhece todo mundo, então quando você vai fazer uma angariação já está alocado para o amigo do vizinho. Isso acontece. Mas aí você tem que ter diferencial para oferecer, Isabel. E aí, você já sabe o que é, Isabel. Você já sabe qual é o imóvel que está faltando. Você vai ter que ter um bom discurso, principalmente na sua cidade em que você está falando que todo mundo conhece todo mundo. Então, você tem que ter um diferencial, né? Não pode não, Isabel. LGPD, tá? Ó. Isabel tá perguntando assim, posso entrar em contato com a administradora do condomínio para quê? Para fazer captação? Pode não. Eles não podem te ceder dados. Mas para isso tem dica. Eu só não posso dar aqui. Mas você tem a vedação do LGPD, da LGPD.
tá? Você não pode, a administradora de condomínio não pode ceder dados de terceiro para você sem autorização. Complicado. Bom, aí Wagner está falando assim: contratei uma funcionária para fazer a captação e está dando um bom resultado. Pois é, Wagner, mas você vai ter que treinar ela para ela saber onde é que vai buscar. Por exemplo, você está falando que está faltando um imóvel de 3 dormitórios. Aonde é o bairro? Você vai ter que pegar um mapa da sua cidade e fazer um zoneamento. Pega um lápis de cor aí e vai colocando. Ou então pega um mapa, coloca na parede e vai colocando percevejo colorido. Coloca assim: isso aqui é a região que eu preciso. Porque não adianta você ir a campo sem saber aonde está o imóvel que você precisa. E aí você tem que estudar o mercado daquela região. Parece complicado, mas não é não. Corretor se dá super bem com isso. Aí você descobriu aonde que está o imóvel. Você corre atrás agora do locador. E aí você vai afinar o seu discurso. Você vai burilar a sua capacidade de convencimento. Você tem que estudar análise comportamental para você praticar uma coisa chamada rapport. Isso é tipo um espelhamento. Você primeiro escuta, percebe e depois você fala o que o seu proprietário precisa ouvir, o seu potencial cliente precisa ouvir. O seu discurso tem que ser música para ele, né? E antes de continuar a falar sobre essa abordagem, eu quero falar uma coisa para vocês. Não adianta ser amador. Pode reparar, os grandes players, né, os grandes corretores, eles se posicionam. Corretor de venda, corretor de locação, imobiliárias de destaques de locação, eles estão na mídia, eles estão posicionados, eles têm uma identificação de imagem, de coerência, né? Você precisa circular bem e se posicionar no mundo físico, nos meios sociais. Pode reparar, quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Cada um na sua casinha. Corretor de alto padrão, tá onde? Tá em contato com quem? Às vezes o corretor de alto padrão nem tem tanta grana, mas ele conversa com o público dele. Ele frequenta a academia do público dele, de alto padrão. Ele tá lá no clube de tênis. Ele tá lá no clube de golfe. Porque não adianta ele achar que ele vai captar imóvel de alto padrão e vai alugar para alto padrão frequentando um ambiente de médio ou um ambiente popular. Isso não vai rolar, não vai adiantar. Então, quem tem intenção de se destacar no mercado, de aparecer, de crescer e aparecer no mercado, precisa fazer isso com inteligência, com planejamento, com profissionalismo. Não adianta querer ser amador. Não tem milagre. Não tem milagre. Quando eu chamei vocês para a live, lá na publicação, no meu post, eu falei, não tem milagre, mas tem um trabalho planejado. E daí, você vai se posicionar no meio social, mas você não pode negligenciar os meios digitais. Não dá. E eu não estou falando de publicar anúncio na OLX. Eu não estou falando de Zap. Eu não estou falando de fazer anúncio de imóvel no Instagram.
Não tô falando disso. Ó, só um minutinho, gente. Deixa eu ler o que vocês estão falando. Isabel. Ó, gente, a Isabel tá falando aqui. Mas se a administradora me passar, posso entrar em contato. Olha, que ninguém me ouça. Isso até funciona. Então, assim, de regra, você até poderia fazer isso sabendo que o que a administradora está fazendo não é correto. A administradora não pode te ceder dados sem consentimento. Não pode. Agora, se a administradora fizer e você falar assim, tudo bem, eu vou fazer assim mesmo, você tem que estar preparado para o não. Você tem que estar preparado para o condômino chegar para você e falar assim, para alguém da lista que você recebeu indevidamente, que administrador de condomínio não pode fazer isso. Na hora que ele fizer isso, você tem que saber como que você vai proceder. Porque a primeira coisa que ele vai te perguntar é: como que você conseguiu o meu contato? E não é só administradora de condomínio não, gente. O mercado negro aí tem coisa com cartório de registro de imóveis, tem listagem, tem bastante coisa, né, para trabalhar. Mas assim, a primeira coisa que o cara faz na hora que você entra em contato com ele é: aonde você conseguiu o meu contato? Mas você não precisa buscar lead sem autorização. Você pode entrar no OLX, bater um papo com quem está lá no OLX, se passar inicialmente por uma pessoa interessada no imóvel dela e falar assim, tem algum telefone que... E começa a perguntar, tem algum telefone que eu consigo falar com você sobre esse imóvel? Aí ele vai te passar. Aí você vai entrar em contato com ele pelo WhatsApp. E aí, ó, é gogó. Vai depender do seu discurso para você ser exitoso nessa abordagem. Entendeu, Isabel? Na hora que o cara chega para você e fala assim, mas espera aí, como é que você conseguiu o meu contato? Você não pode entregar quem te deu uma lista no mercado negro. Você entende? Porque, por isso que é muito delicado trabalhar com isso. Não pode, tá? Quer trabalhar? Trabalha, sabendo do risco, mas é complicado. Isso, ó, a Regina tá falando, adaptamos nossa imobiliária de acordo com a LGPD. Tem caminho, tá, Regina? Tem repositório para lead. Você tem repositório lícito sem ofender a LGPD. Olha, tô vendo um monte de coraçãozinho, tô achando lindo. Se até aqui a gente falou coisas relevantes, gente, aperta o coraçãozinho pro Instagram entender. Ó, o captador precisa ter o registro do Cresce? Não precisa. Se ele não estiver atuando como corretor, se ele for tipo um profissional de marketing, um primeiro contato assim, não precisa. Na abordagem, você vai precisar de subsídios, entende? Então, eu não sei se um cara que não está preparado vai dar conta. E a gente está falando de uma captação exitosa, de alto nível, tá? É isso aí, ó. O Wagner respondeu. Desde que o corretor cresce, depois concretize a negociação. É isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Isso é fundamental. Onde seu público-alvo está. Isso aí, Yara. Obrigada, querida. Saudade de você. Então, Wagner, gente, ó, o Wagner tá falando assim, se você conseguir esses contatos através de pessoas físicas, aí não tem LGPD. Pois é. A pessoa física que te dá, ela não tem que cumprir. Mas como ela teria esse dado? Quem nessa cadeia de fluxo de dados infringiu para passar para a pessoa física? Você entende? É um negócio complicado isso. E outra, a pessoa que infringiu, a pessoa física que passou isso sem consentimento, ela não tem que cumprir LGPD, mas você tem. Ó, gente,
quero dizer nada para vocês, mas nós também vamos trabalhar LGPD. Tá com muito conteúdo novo, eu tô trabalhando demais para levar coisa nova para a comunidade. Tá bem bacana. Então vamos voltar. Aí a pessoa tem que se posicionar. Aí você vê imobiliária usando o Instagram para fazer anúncio. É válido? É. Mas você precisa de muito mais do que isso. Você precisa de branding. Você precisa ter uma identificação de marca. Você precisa... Então, Wagner, mas ó, o Wagner tá falando assim, acabei de concluir o curso para ser DPO. Pois é, mas olha só, você fez o curso para ser DPO e você está pensando no aspecto da operação. A live hoje não é sobre LGPD, só para a gente encerrar aqui. E ó, a Adriana falou, existe um sistema do próprio Serasa que a gente consegue descobrir os dados da pessoa, inclusive qualquer consulta, Adriana, faz essa pesquisa, mas a questão é que você teria que fazer... Tem outros meios, gente. Pega um endereço e faz uma pesquisa de endereço, tá? Pesquisa por nome, tem muito repositório, mas hoje a live não é sobre isso, é sobre o geral, tá? Então, Wagner, só pra gente fechar essa questão do operador. O dado, se você concluir o curso aí para ser DPO, você sabe que o dado tem um caminho. Ele tem um fluxo, tá? E às vezes alguém infringiu para isso chegar sem autorização na mão de outra pessoa. Mas se a pessoa física infringiu, você como corretor não pode infringir. Você como imobiliária não pode infringir. E aí, você precisa usar... Raquel, e a gente está falando de branding e a gente está falando de posicionamento digital. Então, veja, posicionamento digital, você tem que se firmar como um cara do mercado. Uma pessoa que entende do babado. Por exemplo, eu acabo fazendo isso no meu Instagram... Porque o que eu faço aqui é dar conhecimento, né? Se o meu Instagram é para difundir e democratizar conhecimento sobre locações, no final das contas, é uma coisa natural que eu fique conhecida como uma pessoa que domina o assunto, tá? Se o seu Instagram é de uma pessoa que vende imóveis... que loca, né, que aluga, que faz a gestão de locação, você precisa ficar reconhecido como uma pessoa que domina isso. E não se enganem, os algoritmos são cruéis, tá? E você precisa ser visto para ser lembrado. Você precisa, eu quero inclusive indicar para vocês o Elvis Donizete, que zerou, gente, olha, ele fez uma loucura, ele zerou o Instagram dele, começou o Instagram do zero e tá fazendo do Instagram dele um laboratório para crescimento. E ele dá dica todo dia sobre usar o Instagram para se posicionar profissionalmente. Então sigam Elvis Donizete. Ele tem 2 Instagrams, o que eu tô falando é um que tem o fundo amarelo. Depois eu vou fazer um stories com ele para indicar para vocês. Então, vocês precisam se posicionar como corretores de locação, como pessoas que dominam o que vocês fazem, para vocês passarem segurança. Não existe hoje... É uma ilusão achar que você está só no mundo real. Por mais que... Porque as coisas acontecem no mundo digital também. Prova disso é que a gente está aqui. E
dependendo da sua faixa de atuação, dependendo da sua faixa de imóvel, você pode estar presente também nas ruas. Por exemplo, se o seu padrão de ganho é maior, se você trabalha, por exemplo, com imóveis comerciais de ticket mais alto, por exemplo, galpões industriais, se você trabalha com essa faixa, você pode investir em outdoor e colocar para divulgar que você é um corretor de locação especializado naquele nicho. Porque quando você é visto, você é lembrado. E aí alguém, quando tiver um imóvel desse padrão, vai falar quem é referência nesse tipo de imóvel, nesse tipo de gestão, e vai te procurar. Entende? Eles vão te procurar. Quando você tem muita placa de aluga, gente, vou dar uma dica boa agora. Você tem muita placa de aluga. Vale a pena você investir naquelas placas adesivas e fazer um adesivo sobreposto. Alugou, coloca lá um outro adesivo por cima, escrito alugado. Você está passando uma mensagem que você está muito presente naquela região, tá? Você está demarcando ali o território, e quando você coloca uma faixa de alugado, você está dizendo, aqui comigo eu alugo muito rápido. E hoje você não pode esquecer que existem excelentes locadores, né, para contratar o seu serviço, que são os investidores, são as pessoas que fazem da locação um meio de vida, né? A gente estava falando sobre holdings familiares, empresas de administração de imóveis, né? De gestão, né, de imóveis. E essas pessoas não podem ter prejuízo. Se o imóvel está sem alugar, ele tá só gastando, ele está custando a taxa do condomínio, né? Então, a rapidez fala muito sobre você. E aí, voltando na sua abordagem com o locador, você precisa passar para o locador que você entende muito daquele assunto, que você entende daquela região. Escute o locador, né? Tente entender. Ele é aquele aposentado que depende, que fez uma poupança, investiu em imóveis para incrementar a aposentadoria dele? Uma pessoa que não pode ficar com o imóvel fechado, né? Escute quem é aquela pessoa que você está abordando, né? Tem técnica para isso. E fale o que ele precisa ouvir. Não é para ser mentiroso, né? Mas tenha domínio para você saber qual é a necessidade dele e para você falar a língua que ele precisa ouvir, para sua boca emitir um som que soe como música para ele, né? Escute qual é o trauma dele, né? Quando você vai fazer essa abordagem, você fala assim, é a sua primeira locação? Né? Você trabalha com locação há quanto tempo? Aí ele vai te contar alguma experiência negativa. Aí ele vai falar assim, olha, eu tive um problema muito sério e eu fiquei desmotivado porque um sujeito me deu um prejuízo com manutenção, acabou com o meu imóvel. E aí você vai argumentar em cima dessa dor dele, né? Por isso que você tem que ter argumento e domínio das soluções e mostrar diferencial,
né? Para ele sentir segurança em você. E aí, a gente vai voltar para aquilo que a gente fala sempre, que é o quê? Você precisa dominar a lei do inquilinato. Você precisa dominar o processo de locação de A a Z. Quem quer fazer locação de excelência, mesmo na parte comercial, não vai fugir do domínio da lei do inquilinato, do domínio dos problemas, de tudo que acontece, as intercorrências mais comuns, para você conseguir dialogar com a dor do seu interlocutor, que é o locador, né? Então, você precisa entender, conhecer o processo, entender os receios, entender as dores, dialogar com as dores dessa pessoa e dominar as soluções. Porque quando você domina as soluções, você está dizendo para ele, mas aqui comigo vai ser diferente, porque eu tenho uma solução para essa dor. Porque aqui a gente se antecipa aos problemas. E antecipação é uma vantagem sem igual. E você precisa aprimorar, né, o seu processo incansavelmente. É uma dica que eu dou sempre. O que você viu acontecer que você não quer que aconteça, certo? O que aconteceu que você não quer que se repita? Traz isso para o seu processo, se antecipa. Eu estava falando de antecipação agora. Traz isso para o seu contrato, se antecipa. Entende? Tem uma coisa que eu não ia falar, mas dá para falar também. Você tem que conhecer o mercado. Conheça o seu concorrente. Eu não ia falar isso, gente, mas isso aí é conteúdo que eu estou preparando para o módulo de captação. Mas eu vou falar para vocês aqui em primeira mão, hein? Vou dar um spoiler. Sabia que você pode espionar a sua concorrência? Escuta aí, Luzi. Escuta aí, Wagner. Espiona a sua concorrência. Compra um chip descartável. Um chip baratinho. E fala assim, eu agora, por um dia, vou ser um proprietário. Você vai se vestir de mentirinha de um proprietário fake. Aí você vai comprar um chip e vai passar na frente de algum lugar lá. Você está estudando o mercado, não está? Aquele imóvel que é aquela que você precisa, você já mapeou que está no bairro X. Aí você chega no bairro X e o que você mais vê é placa de aluga da sua concorrência. O que você vai fazer? Você vai pegar um chip, vai ligar e vai se passar por um locatário. E aí você vai saber. E você pode fazer isso para locador e para locatário. Você vai sentir os dois lados, tá? Você vai se passar pelo locatário. E aí você vai falar assim, como é que é isso? Quais são as opções que eu tenho de garantia? O que vocês fazem? Olha, eu tive um problema assim, assim na imobiliária anterior. Vocês têm... Como é que vocês trabalham com isso? E você vai sentir. Você vai listar aquilo que você quer saber. E você vai fazer isso. Se você tem um outro chip, você pega esse outro chip e se passa por um locador. Uma pessoa que está querendo entregar o imóvel. E aí você vai sentir o que o seu concorrente te oferece, para você saber o que você está fazendo de errado, o que você pode aprimorar. Você vai ganhar no seu processo e você vai ganhar vantagem em cima do que tem de errado e o que tem de bom no processo dele.
Mas aí faz o negócio direito. Você vai ligar para ele, vai se passar por locador. Tenha muito domínio do suposto imóvel que você tem para deixar lá. Então você pega lá um imóvel que tem na sua carteira, se veste daquilo e aí você vai saber se ele faz fotos profissionais, se ele usa qualquer foto, tudo isso você vai sentir. Você vai chegar para ele e vai falar assim: se eu te der as fotos do meu imóvel, você trabalha com as minhas fotos? Aí o cara vai falar assim: não, aqui a gente tem um grau de exigência, a gente tem fotos mais trabalhadas, nós temos uma pessoa especializada dentro da imobiliária que fez curso, que sabe qual é o melhor posicionamento. Você vai sentir, tá certo? E aí, o que você vai fazer nas próximas 24 horas? Porque isso foi uma coisa que eu prometi para a live. Tem coisa para você fazer nas próximas 24 horas. Você vai chegar amanhã na imobiliária e vai mapear assim: nos últimos 30 dias, quais foram as locações que eu perdi por falta de imóvel? Conversa você com seu sócio, com a sua equipe, e fala assim: o que é o imóvel que roda mais rápido, que sai mais rápido? Entende? Você vai conversar com a sua equipe e vai falar assim: aonde está onde está o imóvel que eu não estou tendo? É no bairro tal? Deixa eu atender. Depois que eu atender essa necessidade, qual é a faixa que eu quero atuar? Como eu disse, vocês não, o corretor de alto rendimento, né? O corretor de locação mais cobiçado, ele sabe aonde ele transita bem, e ele não vai conseguir dialogar bem com 3 faixas tão distintas. Então você vai ter que, a não ser que ele seja uma imobiliária muito grande e que ele tenha gente para se especializar ali, tá bom? Olha, Wagner, isso tá geral, tá? Hoje eu estava conversando com um cliente e ela me falou assim: olha, eu nunca vi isso, eu nunca tive uma taxa de, não de desocupação, mas de perda de imóvel. Tá acabando locação e o cara tá locando direto. Eu acho que isso é um trabalho tipo pós-venda. É um trabalho de chegar junto ali e é um trabalho de relacionamento, tá? Agora, em relação à desocupação, você tem que mapear. Por que está desocupando? É a crise? Entende? Porque locatário precisa de morar. É a crise? É uma readequação? Aquele imóvel não serve mais para aquele locatário e aí ele está procurando um outro? Você não está falhando no atendimento, né? Como é que é a rotina que você tem? Ela está sistematizada para o cara que fala assim: vou entregar o imóvel? Você aborda ali. Por que você vai captar lá fora e não vai cuidar do cliente que já está lá dentro? Percebe? Que na verdade o locatário é o seu lead, né? Mas imóvel é diferente. Então, tem que pensar. Alguém tem dúvida? Desocupar o imóvel, a gente ganha nova intermediação. É verdade, Isabel. Mas assim, eu acho que o que tem que preocupar não é a desocupação. É o imóvel que sai. É o locador que sai. Porque a desocupação é uma coisa que é natural. Acaba, ou o sujeito vai... Ele está saindo por quê? Aquele imóvel deixou de atender a necessidade dele, a família dele cresceu, ele se mudou. Por que você não está trabalhando esse cara para manter esse locatário na sua imobiliária? Entende? Então, gente, é isso. Tem dever de casa para amanhã. E na quinta-feira a gente vai falar
sobre o que você precisa saber sobre locação comercial, aquele básico, né? E na semana que vem eu tenho uma novidade para vocês. A gente vai ter live todo dia. A gente vai estar aqui pertinho. A gente vai tentar fazer lives não tão longas. A gente vai tentar fazer lives não tão longas para a gente conseguir estar aqui todo dia, sem cansar vocês, sem me cansar. E quinta-feira a gente está aqui de novo falando sobre locação comercial. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, ó. Por nada, Luzi, que bom que você está aqui sempre. Pior ainda se não conseguir receber o primeiro aluguel. Não entendi, Wagner. A sequência que você está transmitindo. Gente, a live ontem foi boa, né? Eu gostei muito. Isabel estava lá, gostou também. Exatamente, Regina. É aquela coisa do aprimoramento. Você tem que identificar. Saiu por quê? E tem uma coisa, gente, ó, que eu não falei na live de hoje, mas que tem tudo a ver com o locador mais cobiçado de locação. O cara mede. Você não evolui sem métrica. Você tem que medir. Tem que medir, você tem que ter meta. Quantos imóveis você quer captar? Ah, vai eu falar de novo, gente. Vamos lá. Wagner, quantos habitantes tem na sua cidade? Vamos ver o que o Wagner vai responder aqui. Olha, a Bruna está falando, gratidão por compartilhar tanto conhecimento. Não, Isabel, amanhã não tem live. Só quinta-feira. 40 mil habitantes, o que é uma boa rodada de locação para você? 10? Quantos imóveis você aluga mês? Você tem que captar. Qual é a sua métrica? Dá para colocar aí, Isabel, 37 mil. Olha aí. Você consegue captar 10 imóveis no mês? Começa com 5 no primeiro mês. Nossa, você está alugando bem. Caraca, você está alugando 30, 40 mês numa cidade com 40 mil habitantes? É muita coisa. É muita coisa. Então, você está com uma rotatividade alta. Parabéns. Parabéns. Precisa, então, ter meta. Qual é a meta? Tá desocupando muito. Mas é rotatividade, Wagner. É rotatividade. Mas eu tô achando que tá com muita desocupação, sim. Você precisa mapear isso. Por que tá desocupando tanto? Você tem perguntado? Questiona. Entendeu? Tem que levantar. E tem que fazer métrica. Você tem que ter meta e ter métrica. A gente vai trabalhar isso bem no módulo de captação, tá bom? E no módulo de captação, a gente vai ter até avaliação, gente. Sério. Uma coisa que eu sempre quis trabalhar, e eu tô super feliz, né? Porque eu tô aprendendo para ensinar. Eu sempre quis trabalhar, sempre gostei muito de técnicas de precificação de aluguel. Porque o que acontece hoje no mercado? Então, 5, 10 novos é o que eu ia te falar para ser uma meta inicial. Começar com 5 e jogar 10. Mas se você já está trabalhando isso, aumenta um pouco no primeiro mês, coloca 12. Entendeu? Ó, a Isabel tá falando que tem gente entrando, tem lista de espera para entrar. Mas é que você está trabalhando com temporada, aí a rotatividade é muito grande. Então,
a gente vai trabalhar com avaliação também, né? Que faz parte, é um pós-captação, tá dentro da captação, né? Essa questão da avaliação. Não é um pós-captação, não, tá na captação mesmo. Então é isso, gente. Excelente estar com vocês de novo. Obrigado pela presença. Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Foi um pouquinho diferente. A gente falou mais de aspecto mercadológico, mas eu tenho sentido muito essa necessidade da gente trabalhar isso, porque você pode ter domínio, você pode acabar com os problemas, mas se você não tiver imóvel, não adianta. Para crescer tem que ter imóvel, né? Tá bom? Um beijo, espero vocês quinta-feira para a gente conversar sobre locação comercial. Aquilo, qual é o básico, né? O que vocês precisam? Não vou conseguir esgotar o tema. O que de mais importante vocês precisam saber? Depois a gente combina, Wagner. Tá bom? Um beijo.